Beleza? Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aos que estão nos assistindo também. Não canso de repetir que é sempre um prazer, uma alegria estar aqui com vocês no dia de hoje. Começando o mês de março, né? O mês de março já está a pleno vapor. Então, nós teremos no dia 25, vamos começar um pouco antes, né? Nós vamos ter o evento dia 7 de março, né, dona Cláudia? Cláudia, dia 7 de março, né? As comidinhas. Dia 7 de março, as comidinhas. Você pode perguntar, cachorro quente, caprichado, não percam. Isso. É que, na verdade, a gente... Isso. Então, dia 7 de março, nós vamos ter um sábado aí do nosso Comidinhas. 7 de março, também conhecido como sábado agora, tá? Nós vamos ter cachorro-quente da meio-dia às 16 e entre 14h30 às 17 nós vamos ter o nosso Pode Perguntar. O que é o nosso Pode Perguntar? É o dia que vocês vêm aqui para perguntar tudo o que vocês quiserem, sobre espiritismo ou não. E aí a gente fica mais num bate-papo do que um palestrante aqui na frente, então a gente faz alguma coisa muito mais informal. E é bem legal. Sai cada pergunta, né? Das últimas vezes foi bem interessante. Dia 25 de março, às 14 horas, nos Caminhos da Fé, com Renata Carlos. Dia 31 de março, às 20h15, a Família e o Espiritismo, com Adilson Ferreira. Também estamos na nossa campanha constante dos quadradinhos de lã, né? 20 por 20. Quem puder doar a mão de obra, a lã, e esses quadradinhos depois são unidos e formadas, né? Umas mantas maiores, que aí nós doamos para as casas que trabalham com gestante e bebê. Ficou bonito, né? Mas nós doamos para as casas que trabalham com gestante e bebê. Em março a temperatura está 18 graus, né? Então é sempre bom. Também aceitamos doações de roupas, calçados, acessórios, livros espíritas, tudo em bom estado que vocês quiserem doar, a gente aceita. Tudo que for relativo ao bazar, depois nós colocamos para venda e o dinheiro é voltado para manutenção da casa e também colaboração, que nós ajudamos a casa... Me deu branco agora. Como chama a casa, Francisca Franco. Também aceitamos doações em dinheiro, via Pix, ou se alguém quiser se associar também, só falar ali na nossa secretaria. Estamos arrecadando tampas plásticas e lacres metálicos e notas sem CPF para o Instituto Amor Rosa. Vai para casa buscar depois. E quem quiser fazer o atendimento fraterno é só entrar em contato conosco via Facebook, via e-mail, ou chegar uns 30 minutinhos antes de cada reunião. Então a nossa reunião de terça-feira começa às 20h15, quem chegar aí umas 7h30, 15 para as 8, vai ter sempre um trabalhador. E à tarde, de quarta-feira, a reunião começa às 14h, quem chegar aí umas 13h30, um pouco antes, sempre bom. Também temos os nossos livros ali para venda e também para circulante, né? Ou seja, só pegar o livro, leva para casa, lê, devolve, pega outro e assim a gente vai divulgando a doutrina. A nossa cantina, que hoje tem bolo de maçã, que eu já comi, está muito bom. É que eu comi em casa, né? E é que a dona Cláudia que faz. E a nossa cantina, assim, outro dia a gente estava comentando, né? O trabalho aqui demora 45 minutos, e depois a gente fica mais 45 lá conversando. É bom porque já demoramos mais de 1h30 para sair depois aqui. Esclarece mais as coisas, bate um papo, é gostoso. O Ronaldo está fazendo um curso na cantina, né, Deise? Eu vou lá, né? Vamos fechar a cantina. A Deise, vamos embora. A gente fica conversando mais de 1h, né? E também todos os evangelhos, palestras que são divulgados, são passados aqui, eles estão lá no YouTube. Então, se vocês puderem entrar lá no YouTube, no @CAQLapa, se inscrever, assistir, comentar, dar o famoso joinha. É sempre bom que vai... O Lourenço pediu para você falar que... né? O treco aí que você entra lá, porque tem um link, nesse link dos seus negócios, é isso aí, você já entendeu? Se vocês entrarem lá no nosso Instagram, tem o Linktree que ela queria falar, que lá já vai levar vocês tanto para o YouTube quanto para o próprio Instagram que vocês estão e também para o Facebook.
Depois do Evangelho no Lar, eu falo no final dos trabalhos. Vamos lá? Então vamos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos respirando profundamente e soltando o ar lentamente. Vamos repetindo esse processo de respiração que vai nos acalmando. E a cada inspiração vamos absorvendo todas as energias que essa casa nos oferece. Toda essa energia que vai nos acalmando, vamos sentindo o nosso coração cada vez batendo mais suave, os nossos pensamentos cada vez mais calmos. E nesse processo de respiração vamos nos sentindo muito mais leve, como se pudéssemos flutuar. Flutuando, nós vamos subindo, vamos deixando o Kardec e chegamos ao espaço. E nesse momento podemos sentir toda a imensidão do nosso universo e toda a imensidão do Pai. Nessa imensidão, ao invés de abandono, nos sentimos reconfortados, abraçados, acalentados e confiantes da nossa missão aqui na Terra. Nos sentimos como se uma brisa leve soprasse ao nosso rosto, nos dando vida, nos dando ânimo, nos dando força. Nesse momento, vamos iniciando o nosso caminho de volta, vamos descendo até aqui o Kardec novamente. E ao nos percebermos sentados novamente aqui em nossas cadeiras, sentimos o nosso corpo leve, o pulsar do nosso coração bem mais espaçado, bem mais calmo, a nossa respiração mais silenciosa e mais tranquila, e o nosso pensamento muito mais suave. Nesse momento, elevamos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos irmãos de luz aqui presentes, agradecendo pelo momento, agradecendo pela oportunidade, e pedindo que os espíritos de luz sempre nos acompanhem na nossa jornada, no nosso progresso e na nossa evolução. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje eu passei o dia inteiro pensando em que tema falar para vocês, não consegui chegar a conclusão nenhuma. Então hoje eu coloquei, se vocês olharem lá, está até escrito como tema livre. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual a dúvida de vocês? O que te aflige? O que te incomoda? Qual o tema dos últimos dias deixa o nosso coração mais nervoso? Se fosse para... É a guerra? Eu ia falar isso. É a guerra, né? Aqui no Livro dos Espíritos tem uma parte aqui que fala... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu não sei se é exatamente essa aqui, que fala um pouco sobre guerra. Questão 541. Capítulo 10. Os espíritos durante os combates. Numa batalha, há espíritos que assistem e que amparam cada uma das forças em luta? Sim, e que estimulam a sua coragem. Assim os antigos nos representavam os deuses, tomando partido por este ou aquele povo. Esses deuses nada mais eram do que os espíritos representados por figuras alegóricas. Numa guerra, a justiça está sempre de um lado. Como os espíritos tomam partido a favor do errado? Sabeis perfeitamente que há espíritos que só buscam a discórdia e a destruição. Para eles, guerra é guerra. A justiça da causa poucos não importa. Certos espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem nenhuma dúvida, os espíritos podem influenciá-lo nesse sentido, como em todas as concepções. Os maus espíritos poderiam suscitar-lhes planos errados com vistas à derrota? Sim, mas não tem ele o seu livre-arbítrio? E se o seu raciocínio não lhe permite distinguir uma ideia certa de uma falsa? Terá de sofrer as consequências e faria melhor em obedecer do que em comandar. O general pode algumas vezes ser guiado por uma espécie de dupla vista, uma visão intuitiva que lhe mostre por antecipação o resultado dos seus planos? É frequentemente o que acontece com um homem de gênio.
e o que ele chama inspiração. Ele permite agir como uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem e se servem das faculdades de que ele é dotado. No tumulto do combate, o que acontece aos espíritos do que sucumbem? Ainda se interessam pela luta após a morte? Alguns continuam a se interessar, outros se afastam. Nos combates, comentário, né? Nos combates acontece o mesmo que se verifica em todos os casos de morte violenta. Num primeiro momento, o espírito fica surpreso e como aturdido, não acreditando que está morto. Parece ele ainda tomar parte da ação. Não é senão pouco a pouco que a realidade se lhe impõe. E por aí vai falando exatamente disso, falando sobre guerra. No Evangelho segundo o Espiritismo, também tem uma parte aqui que ele fala sobre guerra, mas eu acho que está na parte de aflições, é isso? Deixa eu ver se eu acho aqui. Justiça das aflições? Acho que é esse. Não vou lembrar agora. Bom, o que ele fala aqui exatamente sobre a guerra? Quando a gente lê esse texto, deixa eu ver. É sempre assim, quando a gente precisa, a gente não acha, né? (73). Eu não sei se é esse capítulo que eu estou querendo. O livro está faltando página. Tudo fora de ordem. Não, tudo bem. Eu estava tentando procurar, mas eu não estou lembrando em que parte que fala aqui do Evangelho, que ele fala assim, em qual capítulo que ele fala. Que ele fala que guerra é a coisa mais absurda e a mais, não vou dizer tenebrosa, né, mas a mais, seria o ápice de você não praticar a sua inteligência, a sua razão, o seu equilíbrio. A gente começa a pensar no seguinte, quando tem guerra, a gente sempre acha que é por disputa de país, por disputa de fronteira. As fronteiras dos países que nós conhecemos hoje, no mapa mundi, foram construídas, foram limitadas, foram determinadas através de guerra, isso é fato, é só pegar a história e a gente sabe tudo isso. Só que quando a gente fala de guerra, a gente começa a perceber que muitas vezes ou é por interesse financeiro, as guerras são criadas, as guerras são, não vamos dizer aqui se está certo, qual país está certo ou qual está errado, vamos fazer o conceito geral de macro, né? As guerras são criadas para que você consiga recuperar dinheiro para o seu país, as guerras são criadas porque eu não consigo conversar, as guerras são criadas, eu não consigo conversar com o meu próximo, eu não consigo sentar e ter diálogo. Essa semana a gente estava na casa, lá no sábado, a gente estava lá no Cisco de Luz fazendo uma palestra e o pessoal, a dona Ana lá, ela é judia, né? O Álvaro também é judeu. E a gente estava perguntando exatamente isso, a gente estava perguntando o seguinte, por que árabes e judeus brigam tanto? A humanidade toda, tudo que a gente conhece de história, eles estão sempre brigando. Aí eu perguntei, quem deu origem ao povo judaico? Isaac. Não é? Quem deu origem ao povo árabe? Ismael. Isaac e Ismael eram irmãos. Então veja, a gente estava falando de atividades do nosso dia a dia, como que a gente trabalhar também esse espírito da cultura de paz, né? Que paz não é algo que eu consigo, mas é algo que eu alcanço, mas algo que eu crio, algo que eu cultivo, algo que eu vou trabalhando. Então a gente estava falando exatamente nisso.
Se Isaac e Ismael eram irmãos, foram irmãos, né? Por que todos os seus clãs vivem brigando um com os outros? Simplesmente porque a gente não consegue conversar um com o outro. O que vocês acham que vão acontecer agora no segundo semestre próximo à eleição? Quantas brigas em grupo de WhatsApp vai ter? Quantas pessoas vão sair do WhatsApp? Porque a gente sempre fala com quem... Sempre não, né? Normalmente a gente gosta de conversar com pessoas que pensam da mesma maneira que a gente. Quando alguém pensa diferente, o que acontece? Eu costumo usar como exemplo sempre a história da Branca de Neve. Enquanto a rainha perguntava para o espelho se tinha alguém mais bela que ela, e o espelho respondia não, a rainha estava bem, né? O castelo estava em bem, toda a região estava bem. O que aconteceu quando ela recebeu a mensagem do espelho dizendo, sim, há alguém mais bela que você? O que aconteceu? A rainha virou bruxa, ela mandou eliminar a Branca de Neve, e o reino todo virou uma bagunça, não é isso? Se a gente for entrar no estudo da filosofia, essa história é linda, tá? Dá pra gente ficar aqui umas 2, 3 horas falando só sobre a Branca de Neve e o conceito filosófico da história. Mas o que eu quero dizer para vocês é, então, quando alguém fala alguma coisa, quando alguém não concorda com o que eu penso, ou da maneira que eu penso, da maneira que eu ajo, em vez da gente sentar e conversar, o que acontece? Vamos pensar isso no nosso dia a dia. Se afasta, sem antes direcionar ele para algum lugar, né? Para essa pessoa para algum lugar, né? Vai, né? Se a gente não tem muito controle disso num ambiente micro, imagine isso num ambiente macro. Um ambiente macro onde você envolve políticas, pessoas e outras coisas mais. Então, quando a gente fala de guerra, nós estamos falando o ápice da brutalidade, como fala o texto. Eu estou tentando lembrar aqui, mas eu não vou lembrar lá do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Que ele fala que é exatamente isso. Ele fala que guerra é a brutalidade em extremo. Então veja, o homem conseguiu chegar à Lua, a ciência evoluiu de uma maneira absurda e a gente não consegue sentar e conversar com o nosso próximo. E aí eu pergunto para vocês, pensando dessa maneira, parece que o mundo está perdido, né? A gente olha e fala assim, o mundo está acabando. Hã? Acabando. Se a gente fala que o mundo está acabando, a gente não acredita em Deus. Porque embora nós tenhamos o nosso livre-arbítrio, embora nós tenhamos a capacidade de tomar decisões, a capaz de co-criar, como diz o Emmanuel, né? Nós somos co-criadores da história, tem hora que a gente faz umas besteiras. Mas, querendo, não querendo, ou apesar da gente, nós vamos evoluir. E a nossa evolução sempre vai ser chegar a ser um espírito puro. Mais uma vez, acho que eu já comentei isso várias vezes. Quando a gente lê o sermão escatológico, né, ou o sermão de Cristo, o sermão que ele fez antes de ser preso e na sequência crucificado, né, agora que nós estamos daqui a um tempinho entrando próximo da Páscoa, Cristo já falava aos apóstolos. Esse sermão é totalmente diferente do sermão da montanha, porque o sermão da montanha fala de amor, fala de reconhecer a nossa pequenez, fala de superar as nossas aflições, fala de trabalhar a paz, que está lá na terceira virtude, na terceira bem-aventurança, de promovermos a paz. Depois, na sétima bem-aventurança, ele vai falar de sermos pacificador, ou seja, a gente só consegue pacificar algo quando nós temos a paz dentro de nós. O sermão escatológico, ele fala o contrário, ele fala, ele tá lá em Jerusalém, aí ele fala, todo mundo olha para o templo e fala, nossa, que coisa magnífica. Ele fala, olha, não vai durar pedra sobre pedra, e sai andando. Quando chega no Getsemane, né, no Jardim das Oliveiras, um dos apóstolos fala assim, o que você falou lá atrás?
Que não vai ficar pedra sobre pedra? Conte um pouco mais para conosco. E ele vai começando a falar o que ia acontecer no final dos tempos, né? No final dos tempos, espírita a gente sabe que não vai acabar, que na verdade final dos tempos é final de uma era. Ah, mas e o Apocalipse? A palavra Apocalipse, traduzindo do grego, significa revelação. Se você pegar qualquer Bíblia, menos em português, vai estar escrito lá, revelações. Só em português que está escrito Apocalipse. E essa revelação, e lá ele fala exatamente isso. Teremos muita guerra, mas a guerra que nós teremos e que ocorre não é a guerra que nós conhecemos, né? Essa guerra física, mas sim a guerra do bem com o mal, contra o mal. Nós teremos muitos messias, que lá o texto fala de falsos cristos e falsos profetas, o texto fala em messias. Virão muitos messias, que são espíritos que não reencarnam com uma certa frequência, mas que quando ele vem, ele traz um conceito para derrubar tudo aquilo que a moral cristã prega. Aí nós teremos os falsos profetas, que também pegam a ideia sem saber exatamente do que se trata e continuam fazendo a divulgação. Então nós teremos vários pontos que está escrito lá tanto no Apocalipse quanto no sermão escatológico. O que significa isso? Significa que, um pouco mais de 2000 anos, Cristo já previu que quando o planeta estiver saindo de um planeta de expiação e prova para um planeta de regeneração, essa balbúrdia, essa bagunça que está, já estava programado. Só que o homem também não precisa acelerar e não precisa colaborar com essa bagunça toda, né? Mas essas energias, esses nossos pensamentos, esse momento que nós estamos passando, de muitas dúvidas, inseguranças e tudo mais, ele acaba criando uma atmosfera. E essa atmosfera, chamado forma pensamento, você usa lá no curso, Clô? Você usa o termo forma pensamento no curso? É. Então, quando a gente começa a pensar muito, quando você começa a pensar muito, esses nossos pensamentos vão criando figuras. E quem tem a possibilidade de ver, é comum chegar para nós e falar assim, nossa, o palestrante estava falando e atrás dele tinha uma chuva de luz, uma chuva, né, de energia. Então essas energias vão ficando impregnadas no ambiente que a gente trabalha, que a gente vive, que a gente convive, em função do que nós pensamos. Então quando a gente fala de guerra, nós estamos criando situações pensamentos extremamente negativos, pesados, né? Mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque a gente critica muito o general, como falou, quem está nas batalhas. Muitas vezes tem gente que está na batalha, que está lá sem saber o porquê, mesmo contra o seu desejo, mas estão cumprindo ordens. Todos vão ser responsabilizados? Sim, mas cada um vai ter os seus atenuantes. Certo, doutora? No julgamento, né? Atenuantes? Vai ter os seus atenuantes. Então tudo isso é levado em conta. Mas eu acho que o nosso papel principal aqui, antes de terminar rapidinho, a gente estava falando da cultura da paz, né? Que é exatamente esse ponto. A paz não é algo que a gente conquista. Porque quando a gente sempre fala, eu busco a paz, eu quero a paz, é o mesmo conceito de felicidade. Parece que a felicidade é algo físico, que eu vou em algum lugar e encontro um pacotinho de paz, um pacotinho de felicidade. Paz é algo que eu crio. Só que para criar, eu preciso entender como funciona o processo. Para entender como funciona o processo, eu preciso entender que Deus está no comando de tudo. E tudo que acontece na nossa vida é algo que já está programado em busca da nossa evolução. Como Cristo falou para Pedro, né? Eu vou te levar a lugares que você não desejaria ir. Ele está dizendo o quê? Que essa jornada é uma jornada, muitas vezes, para nós, considerada pesada. Mas imagine o seguinte, nós ainda estamos na nossa infância espiritual. E quando a gente fala de infância espiritual, nós estamos falando de como se fosse um bebê.
E o que a gente faz com o bebê? A gente trata, a gente abraça, a gente dá carinho, a gente dá atenção. Certo? Só que também tem um ponto. Só que muitas vezes a gente precisa levar essa criança no médico para tomar injeção. Não é isso? Muitas vezes a gente precisa acordar essa criança cedo, numa manhã de frio, para ir para a escola. Então essa primeira parte de amor, faz com que a criança se sinta protegida, fortalecida, e a segunda é que vai fazer com que ela cresça e evolua, que são as nossas experiências. Então, muitas vezes, o que nós chamamos de violência, o que nós chamamos de violência não, mas o que nós chamamos de situações que nós não concordamos muito, é exatamente esse acordar mais cedo numa noite fria para uma criança. Tomar uma injeção, tirar um dente. Né? Então, são situações que a vida nos oferece para que a gente evolua. Voltando um pouquinho na cultura da paz que a gente estava falando, na bem-aventurança, na terceira bem-aventurança. As bem-aventuranças não é o motivo aqui do nosso estudo, mas elas são divididas em 9. 7 bem-aventuranças e 2 perseguições. Dessas bem-aventuranças, as 3 primeiras são focadas em mim, as 3 seguintes em mim com o meu próximo, e as 3 últimas em mim para com o plano divino. É como se fosse um guia de evolução, onde eu só consigo a próxima bem-aventurança quando eu já completei a primeira. Curva de Maslow, tabela pirâmide de Maslow, das necessidades básicas. A terceira bem-aventurança que eu estava falando é bem-aventurados os pacíficos. A 7ª, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem foi chamado de filho de Deus? Cristo, Jesus. Só que todos nós somos filhos de Deus. Só que ele veio aqui como exemplo, né? Então ele é o filho de Deus. Só que para eu ser pacificador, significa que antes eu fui pacífico. Pacífico é não revidar o bem, ou não revidar o mal. Pacificador é promover o bem. É diferente uma coisa da outra. Então, quando alguém me ofende, se eu ficar quieto, eu estou sendo pacífico. Mas quando alguém me ofende e eu tento encontrar por que aquela pessoa está me ofendendo, por que nós estamos discutindo e tentar encontrar uma situação de harmonia, eu já estou sendo pacificador. Né? Então, só para fechar tudo isso que a gente estava falando de guerra, quando alguém me provoca, eu respondo, tem 2 frases que eu gosto muito. Que perdão é o perfume que as flores exalam quando são pisoteadas. E a segunda é, seja como o sândalo, que deixa perfumado o machado que o fere. Só que muitas vezes, quando alguém nos fere, o que nós fazemos? Usamos um martelo. E usamos ainda uma outra coisa. É o famoso queremos justiça. Só que normalmente quando nós queremos justiça, não é justiça, é vingança. E a nossa justiça nunca vai ser proporcional ao mal que nos fizeram. A gente sempre vai querer mais. Mas justiça não, mais vingança. A gente sempre vai querer ser pior. Nessa fase que nós estamos da humanidade, da evolução espiritual, a gente ainda não está seguindo muito esse roteiro, esse manual que são as bem-aventuranças. Isso quer dizer que a gente quer paz, mas a gente não é pacífico. A gente é pacífico porque a gente não faz, assim, não revida o mal, mas também não promove o bem. A gente não promove a paz. A partir do momento que eu me ofendo, como você me disse, e quero retrucar alguma coisa, eu não sou pacífico. Como diz Paulo, né? É uma proporção, né? É uma proporção. Eu não sou pacífico aqui e tem gente estourando bomba lá. Mas eu acho que quem está estourando bomba lá é culpado de tudo. É ruim. Como diz Paulo, a gente promove a violência que nós não queremos e não evoluímos, né? Não progredimos na paz que eu desejo. Exatamente isso. E a gente sempre vai achar alguém para colocar as culpas. Tá bom? Então, o importante... Na guerra não tem vencedor. Não.
Não, porque assim, o que a lei divina faz? Eu tenho dois povos brigando. Vamos pegar judeu e árabe. Um exemplo, não é só para a gente usar. Os primeiros judeus lá atrás, e os primeiros árabes, eles já mudaram tanto de lado, cada um nascendo do outro lado, que eles estão buscando exatamente isso. A lei divina faz isso. Você é contra alguém? Então você vai nascer irmão dele. Seu filho, seu pai, sua mãe. E quando você detesta muito alguém, provavelmente você vai nascer muito próximo deles. Então a lei divina faz exatamente isso. Quem era judeu lá atrás já nasceu árabe. Já nasceu judeu de novo. Por quê? Para entender os dois lados, tem igual aquela piadinha. O cara tinha uma fazenda e tinha uma cerca. Aí ele foi lá e colocou a cerca para cá. Aí o cara que se sentiu, o outro fazendeiro que se sentiu prejudicado, foi lá e matou ele. Quando ele morreu, de que lado que ele nasceu? Desse lado da cerca. Empurrou para lá. Aí o outro do outro lado puxou a cerca para o lugar. Depois de várias reencarnações, quando ele foi reencarnar, o espírito de luz falou assim, ó, faz qualquer coisa na Terra, só não mexe na cerca. Porque vocês estão brigando por causa da cerca, já gerações, e quem mata, nasce do outro lado, mata o outro que veio para cá, e essa briga da cerca não acaba nunca. E é isso que acontece. Não vai ter um vencedor? Não, porque a hora que chegar no plano espiritual, o sofrimento vai ser tanto que, como diz o texto aqui no Livro dos Espíritos, às vezes você morre de uma morte violenta e você não percebe que morreu. Você vai continuar lutando, vai continuar guerreando. Não tem ninguém de over. Não, não tem. Não tem. E tem um outro problema também, né? Não tem o reset. Vamos começar de novo. Tá bom? Então vamos tentar desenvolver, como o Paulo falou, esse espírito de, não de vingança, mas esse espírito de paz, esse espírito de progresso. Vamos rezar muito para os líderes dos países para que eles tomem as decisões corretas. Mesmo que a gente... É difícil, principalmente quando você não simpatiza muito com algum líder, você tem que rezar mais para ele, para que ele tome a decisão correta. E acima de tudo, a gente não pode esquecer que o Pai ama todos igualmente. Todos vão evoluir, todos vão progredir, até os mais violentos, todos vão seguir sua jornada. Querendo nós ou não, apesar de nós ou por nós, nós vamos evoluir. Tá bom? Vamos seguindo então, agora com a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, meu Deus, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vós esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará das nossas almas o espelho, onde se deve refletir a vossa bendita e santa imagem. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agora, nesse momento, aguardando as mensagens do plano superior,
as mensagens que sempre nos trazem alívio, conforto e confiança na nossa jornada. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Eis-me aqui novamente, depois de um tempo. Estavam trabalhando em outras praças, em outros lugares, em outros, onde fui mais necessariamente chamado. O mundo, amigos, o ser humano, como já foi dito hoje aqui muito sobre isso, ele está ainda muito arraigado às raízes do poder, do ser supremo que eles querem ser. E muitos, como já foi dito também, são obrigados a cumprir ordens. Um dia também fui um guerreiro, mas sempre fui contra a minha vontade. Sempre fui obrigado. E aquilo me doía muito. Meu coração sangrava de dor. Mas tinha que cumprir ordens mais uma vez. E o que eu venho pedir a vocês hoje? Façam muitas orações para que tudo se acalme, para que o ser humano caia na realidade de que ele não é infinito aqui na Terra, nessa encarnação, é uma vez cada. Que ele possa pensar naqueles que são prejudicados, que eles possam se unir, que a paz de Deus acenda uma centelha em cada coração daquele, para que eles possam ser realistas, ser mais condescendentes com seus próximos. Peçam a Deus, orem a Jesus, para que toda essa energia que estamos acumulando possa recair sobre o planeta todo, aliviando, iluminando, colocando nos corações a compaixão, o amor, o entendimento. O momento é crítico, mas há a superação. Oremos todos, amigos, em todos os momentos, para que a paz recaia sobre todos. Que assim seja, amigos. Fiquem na paz. Após a mensagem do plano superior, revestidos agora de mais equilíbrio, serenidade, vamos doar um pouco dos nossos bons fluidos aos irmãos mais necessitados. Vamos ao momento de vibrações. Nesse instante, meus irmãos, vamos unindo nossos pensamentos no só ideal
e junto com nossos amigos espirituais que aqui se encontram presentes, vibremos, primeiramente, pela paz mundial, pela paz dos países que estão em guerra, pelos povos que lá se encontram, para que todos os espíritos de luz iluminem a todos e protejam, para que cheguemos em breve numa finalização e no encontro da paz. Para que todos os homens, através de atitudes de caridade e amor ao próximo, possam evoluir moralmente e espiritualmente para a vida, para a verdadeira regeneração de nosso planeta. Para que todos os governantes de cada país tenham consciência, dignidade e respeito para com todos os cidadãos. Muita fé, muita esperança e muita força para todos aqueles que se encontram desiludidos e perdidos nos vícios. Conforto e esperança a todas as crianças, tanto as desamparadas quanto aquelas recolhidas em orfanatos. Muita harmonia e união a todas as famílias. Muita saúde e esperança a todos os doentes, onde quer que se encontrem. Respeito e carinho a todos os idosos, inclusive aos animais de todas as espécies, amigos e desconhecidos. Muita luz e um caminho repleto de conforto a todos os espíritos encarnados. E que os espíritos que ora estão reencarnando neste planeta sejam recebidos com muito amor e carinho, para que todas as casas assistenciais, ajudadas por todos nós, tenham muita força, muita esperança e que possam sempre prover as suas necessidades. Para que a água que aqui se encontra seja fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais e sirva de remédio e alívio para todos os males, sejam eles físicos ou espirituais. Para que todos os nomes que se encontram em nossa caixa de vibrações, encarnados e desencarnados, possam receber do plano espiritual o que mais necessitam, mas sempre de acordo com seus merecimentos. E pedimos nesse momento, ó Pai, bênção de paz a todo mundo, de amor, de cura e alívio para todos nós. E aqui estamos, a todos nós que aqui estamos, e também para todos aqueles que deixamos em nossos lares. E agradecidos dizemos, graças a Deus e graças a Jesus. Antes de encerrarmos essa primeira parte do nosso trabalho, vamos nos preparando para tomar os passes. Vamos tomar os passes, água fluidificada. Quem tiver em tratamento, volte para o salão para um segundo passo, um pouco mais de água fluidificada. Depois, se alguém quiser entender um pouquinho mais, no livro dos Espíritos, no capítulo 6, que fala de lei de destruição, que é um dos temas que a gente estuda, vamos começar a estudar agora lá no curso, ele fala sobre guerra. Só concluindo tudo que nós conversamos aqui, ele fala assim, qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. 743 pergunta, né? A guerra desaparecerá um dia da face da terra? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. Na questão 739, falando de flagelos destruidores, né? Tanto dos flagelos destruidores causados e os naturais, né? Ele fala assim, esses flagelos destruidores têm utilidade do ponto de vista físico, malgrado os males que ocasionam? E a resposta, sim, eles modificam algumas vezes o estado de uma região, mas o bem que eles resultam só é geralmente sentido pelas gerações futuras. Lei da destruição, para vocês darem uma lida depois, tá bom? Então vamos encerrar essa primeira parte dos nossos trabalhos, agradecendo mais uma vez por podermos estarmos reunidos aqui hoje, pela mensagem recebida.
que possamos refletir sobre o que foi aqui dito e que possamos, de alguma maneira, corrigir algumas falhas na nossa vida para que consigamos evitar as nossas guerras internas e que muitas vezes se transformam em guerras externas. Falamos tanto de paz, mas paz é o que acontece do lado de fora do nosso corpo. Dentro de nós, ela chama-se serenidade. Que possamos estar sereno para passar por todas as provações que ainda nos restam em mais essa jornada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Ronaldo, finaliza para nós aí.